Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao canal Dev Eficiente. No episódio de hoje nós vamos falar sobre arquitetura em camadas. Não sobre uma arquitetura em camadas especificamente, mas sim qual é o meu approach quando eu preciso realmente dividir o meu software de modo a me proteger de algum tipo de mudança, a me preparar para alguma mudança que seja realmente interessante para o sistema que está sendo desenvolvido, né? Que seja um requisito de negócio, por exemplo, ou que seja um direcionamento ou algo do gênero, tá bom? Então, a gente não vai falar aqui, né, de clean architecture ou de arquitetura hexagonal ou de boundaries, entities and controllers ou de qualquer outro tipo de arquitetura em camada que tenha sido sugerido por aí, né? Onion architecture e tudo mais. A ideia vai ser resumir tudo isso em uma ideia padrão que é indireção. Sempre que você quer se isolar de algum tipo de situação, de algum tipo de tecnologia, né, de algum tipo de código que você não quer ficar acoplado, você constrói uma indireção. E isso não tem nada de novo, né? Isso não vem de arquitetura da Clean Architecture ou de qualquer outra coisa. É da vida. Sempre que você não tem interesse em saber como determinada coisa funciona, você contrata alguma camada intermediária que sabe como aquilo funciona e pronto, você só conversa com aquela camada. Eu geralmente te dou o exemplo aí, né, do passaporte. Se você quer tirar um passaporte para algum tipo de lugar aí no planeta, você pode entender os meandros de como tirar aquele passaporte para aquela determinada nacionalidade, obviamente, né, se tiver direito e tudo mais. Ou você pode contratar, eu não sei se o nome ainda é esse, né, mas lá em Salvador chamava de despachante, que é uma pessoa que você fala assim, olha, eu preciso tirar meu passaporte para virar XPTO aqui. E você fica parado e a pessoa só te pede coisas e você entrega para ela. E ela que sabe como tudo funciona ali na embaixada, né, todos os processos e por aí vai. Se mudar alguma coisa no processo, quem é que vai se adequar a essa mudança? O despachante, a despachante, essa camada intermediária, essa indireção entre você e o que você queria fazer. E essa mesma ideia é aplicada para todo tipo de arquitetura em camada que a gente vê por aí. No vídeo de hoje, eu vou seguir algumas coisas que tem escritas na Clean Architecture, não porque, de novo, né, não porque me apetece ou algo do gênero, e sim porque neste momento da vida, enquanto eu gravo este vídeo, essa é a arquitetura em camada, os nomes que estão ali, os princípios, essas características desejáveis, vem muito dela. Eu sei que muita gente que vê aqui o canal assiste, então eu vou aproveitar para mostrar como que eu eventualmente dividiria meu software em camadas se eu precisasse realmente fazer isso aí, beleza? E no finalzinho do vídeo eu ainda vou mostrar, né, como você pode juntar o CDD, que é a linha de design de código, que tem a ver no momento exatamente que você vai escrever o código, com qualquer tipo de arquitetura em camada que você deseje utilizar, beleza? Mas então um detalhe também que é importante aqui, né, que vai guiar o vídeo. Se você for olhar de novo, tá aqui linkado, né, o post lá de 2012 de Bob Martin, falando por que ele chegou na ideia da Clean Architecture, contando as inspirações dele. Eu vou deixar todos os links das inspirações dele aqui. Inclusive tem 2 links ali, né, das inspirações dele, que são livros. Então eu achei artigos no Google Scholar que descreve parte ali, né, das inspirações para facilitar também aí, para facilitar a sua vida, beleza? Mas algumas coisas que a gente tem que observar na versão aí do software, se a gente for seguir os princípios, por exemplo, da Clean Architecture. Então, quais são os princípios? Primeiro, né? Tem o princípio lá que é a regra da dependência. Então, basicamente, na regra da dependência, a camada externa sempre aponta para a camada interna ou uma camada... sempre aponta para a camada interna ou para uma camada paralela, e a camada interna nunca fala, pelo menos não de maneira direta, com a camada externa. Isso não é da Clean Architecture, beleza? Qualquer arquitetura em camada tem o mesmo princípio. Você pode pegar de qualquer canto, em qualquer explicação que divida software em camada, vai falar que a camada de cima fala com a de baixo, e a de baixo não deveria saber nada da de cima. E não existe também, né, a ordem ali, né, que a camada de cima só fala com a que está logo abaixo. Não existe isso. Existe apenas o direcionamento. Inclusive no próprio texto da Clean Architecture, ele sugere camadas ali
E ele deixa claro naquele texto que ali é só uma sugestão, aqueles círculos, né, aqueles 4 círculos que tem lá, é apenas uma sugestão, não existe nenhum tipo de obrigatoriedade e não existe também nenhuma obrigatoriedade que, por exemplo, a sua camada de adaptadores não possa falar diretamente com a sua camada de entidade, por exemplo, beleza? Então, tem isso. Um outro princípio a ser seguido é a regra aí, né, da inversão de dependência. Ou seja, se a camada interna quer falar com a camada externa, você tem que dar um jeito aqui, né, de você não referenciar essa camada externa diretamente. E eu vou dar o exemplo também aqui no código de hoje. Eu vou fazer uma refatoração de um código meu, que é completamente layerless, ou seja, né, sem camada nenhuma. As únicas camadas que existem são as que eu sou obrigado a utilizar por conta dos frameworks, beleza? E eu vou colocar as camadinhas ali, né, para isolando o meu domínio, o que é chamado aí, né, por essa literatura de domínio e tudo mais. Eu vou isolar bem bonitinho, do jeitinho em geral que essas arquiteturas em camada sugerem para você. Beleza? Dito isso, partiu o código. Então, o que é que você tem que observar no meu código? Os princípios, se os princípios estão sendo seguidos e se, dado que eu estou seguindo os princípios, se as características vão aparecer. E quais são as características? Que isso é importante, que eu não falei ainda, né? Se você segue estes princípios bonitinho, supostamente, a gente deveria ter as seguintes características para o software produzido, né? Ele tem que ser independente de framework, tem que ser testável, por sinal, né? Ser testável é uma definição bem genérica, né? Porque você pode ser testável de N maneiras aí diferentes. Tem que ser independente de UI, né? Ou seja, você pode trocar o meio que a informação entra aí. Então pode entrar, sei lá, pelo console, por um job, pela web, né? Via HTTP, via gRPC ou algo do gênero. Aí, quando eu falo via HTTP, eu falo uma interface web que fala via HTTP, ou você pode trocar por uma interface, sei lá, na desktop, se ainda existe alguém que faz isso, ou pode ser, sei lá, uma interface de aplicativo mobile ou algo do gênero, enfim. Então tem que ser independente de UI. Aqui, quando eu falei HTTP, né, não me entenda mal, eu quero dizer realmente a interface, não o protocolo em si que a comunicação é feita. Ele cita lá no artigo no post do Clean Architecture, independente de tipo de banco de dados, então não apenas independente de banco de dados. Porque eu posso ser independente de banco de dados no sentido de poder migrar, por exemplo, de um Oracle para MySQL, para Postgre, algo do gênero. Mas ele cita que você deve ser independente de tipo, ou seja, você pode estar utilizando um approach relacional. E aí agora a gente precisa trocar, por exemplo, para algum tipo de banco de dados não apenas relacional, ou sei lá, algum orientado a documento, ou qualquer outro tipo de coisa aí, né? Um MongoDB ou qualquer outros que existam por aí. E também tem que ser independente de agentes externos, ou seja, a nossa lógica não pode mudar se um agente externo mudar. Ou seja, vou dar um exemplo. Se eu trocar de framework, a ideia é que a lógica da minha aplicação, uma regra, né, um fluxo específico da minha aplicação, não sofra alteração se eu mexer de framework. Então são várias características que ele sugere que você observe no software, caso você decida seguir uma arquitetura em camada, independente se é dele ou de qualquer outro que tem por aí, né? Então vamos bater o olho agora aí no código, beleza? Então aqui tá a minha primeira versão de código. Eu deixei aqui até o comentário, né? Se a gente for olhar as características do meu código neste exato momento, ele fere várias... Vamos aqui olhar, né? Então, a minha lógica aí, ela é independente de agentes externos e no caso aqui também independente de framework? Não é. Se eu trocar aqui de Spring para qualquer outro framework, eu vou ter que levar esse código que está aqui, que é um código... Aqui eu estou pegando o meu código de um projeto que eu fiz aqui numa playlist, que é uma biblioteca virtual. Aqui é a criação de um exemplar, né? Então você tem um livro, e esse livro, né, pode ter N exemplares aí de retirada específica, retirada que é livre, retirada que é só para pesquisador e tal. Mas aqui a verdade é que se eu trocar o framework, eu vou mexer aqui na minha lógica. Se o Spring alterar, por exemplo, essa classe response, eu mexo na minha lógica. Se
alterar aqui, sei lá, um jeito de pegar parâmetro, por exemplo, mexe aqui. Se alterar o jeito de construir o objeto de resposta, vai mexer. Então, eu não estou observando as características esperadas ali, né? Então, não está independente de framework e não está independente de agentes externos aqui. Ele é testável? Bom, sim, é testável. A não ser que alguém me dê uma definição mais específica do que é testável. Mas é testável tranquilamente. Beleza? Eu consigo instanciar um objeto eu posso botar aqui o construtor, obviamente, né? Mas eu consigo instanciar um objeto do tipo novo exemplar controller, passar um string como argumento, passar um novo exemplar request como argumento, mocar aqui o meu repository manager, utilizar um banco de dados em memória, eu faço o que eu quiser aqui, e essa minha lógica vai rodar de boa. Então, sim, é testável. É independente de UI? Não é independente de UI, né? Claramente, esse meu código aqui, essa minha lógica está atrelada a receber os dados de uma interface web, beleza? Utilizando aqui, inclusive está expondo aqui o protocolo, né? Está utilizando o protocolo HTTP. Então, não é independente de UI e nem de protocolo. Está acoplado com os dois. Então, não está mostrando essa característica. É independente de tipo de banco de dados? Também não é independente de tipo de banco de dados, porque afinal de contas eu estou dependendo de um Entity Manager e o Entity Manager é uma interface definida na especificação da JPA na linguagem Java, que é uma especificação para tratar com banco de dados relacional. E também, para ser bem sincero, o meu livro repository aqui tá boundeado aqui, né, com o repository do Spring Data JPA e eventualmente, apesar... Bom, esse especificamente, deixa eu só ver uma coisa aqui, né? Percebe que a interface aqui é até meio livrezinha, né? Eu poderia adaptar essa interface para outro tipo de banco de dados, mas vamos ser sinceros que eu estou herdando aqui para tratar com banco de dados relacional, então eu não vou fazer nenhum tipo de jogo aqui. Então, não é independente de tipo de banco de dados, é independente de banco de dados relacional. Isso seria, mas não é essa realmente a definição que tem lá, né, nas características que precisam ser observadas no código. Só para deixar claro, não quer dizer que é ruim. Isso é muito importante, hein? Quer dizer que só não estou... As características que deveriam ser observadas para um software que segue uma arquitetura em camadas não estão sendo observadas aqui pela definição da Clean Architecture. Acho que eu já gravei esse vídeo, senão talvez eu vou até revisitar para ver se eu já gravei. Mas só para deixar claro, não necessariamente isso é ruim. Não ter essas características. Eu estou seguindo a regra da dependência? Vamos ver aqui, né? Basicamente, essa é a camada mais externa do meu software, né? Tá lá na borda mais externa. Se fosse olhar aqui para a Clean Architecture, ela tá lá, né? Seria como se fosse um adapter ali, beleza? Porque nesses frameworks mais modernos, você já cria a classe que encaixa na camada de adaptadores, que é eu pego o dado que vem do meio externo e adapto esse dado para chamar qualquer coisa do lado interno, e eu pego o retorno do interno e adapto isso para o meio externo. Eu tô fazendo isso aqui, né? Então, ela se relaciona aqui com interfaces aí, né? Com referências que estão na mesma camada dela aqui, beleza? E referencia objetos aqui, né? De interfaces e classes, eventualmente, que estão em camadas para dentro aqui, né? Inferiores. Então, ela referencia, por exemplo, um livro, ela referencia um exemplar. Então, tá bem de boa. Isso daqui. Então, isso aqui tá de boa. Deixa eu ver outra coisa. Camada interna nunca referencia uma camada externa. Vamos só conferir aqui, né? A minha classe livro, inclusive, não segue porque ela referencia uma classe do Spring, beleza? E no final do vídeo eu vou entrar nesse mérito, né? Porque minha classe livro referencia ent, id, generated value, que é tudo de camada mais externa aí. Mas não vamos exagerar, né? Não vamos exagerar.
O meu exemplar também me referencia aqui a JPA, mas aqui dentro referencia a classe do Spring, né? Então tá furando aqui. Outra tá furando aqui de novo, né? A gente vai, eventualmente a gente pode falar sobre isso. Então, beleza. Então, tirando a minha entidade lá, né, que referencia classes com métodos estáticos do Spring, o meu controller que tá aqui na minha camada de adaptadores tá quebrando, por mais que siga basicamente os princípios, não está, né, apresentando as características que deveriam, principalmente por conta do acoplamento entre a minha lógica e coisas do framework, né, de UI, protocolo e por aí vai. Então vamos começar aqui a nossa refatoração. Então primeiro eu separei aqui vários commits, beleza? Para mostrar aqui para vocês. Então eu vou só andar aqui nos commits agora. Então a primeira coisa que eu vou fazer é criar uma, como eu disse para vocês, toda arquitetura em camada se resume a criar indireções. É isso. Você vai criar indireção para se isolar e se isolando das coisas. Então, a primeira indireção que eu vou criar aqui é para tentar começar a me isolar do framework, né? Então, deixa eu pegar aqui o hash do commit e deixa eu mandar bala. Então, aqui, ó, criei aqui a minha primeira, deixa eu só dar um refresh aqui na parada, para ver se aparece aqui, ó. Criei a minha indireção, né? Criei um caso de uso para o novo exemplar, por sinal, né? Caso de uso. Olha a Clean Architecture aparecendo aqui. Então, criei esse caso de uso. E aqui agora eu vou entrar nesse método executa do caso de uso. E vamos de novo. Agora, né, o caso, então, eu estou aqui na camada dos adaptadores, o caso de uso está aqui dentro. E a entidade estaria aqui dentrinho, para dentro, né, abaixo da camada do caso de uso. Então, o caso de uso pode referenciar a entidades, mas não pode referenciar a nada que está na camada de adaptadores e coisas do gênero. Então, vamos ver aqui, ó. Aqui o meu caso de uso ainda tem algumas quebras. Ele referencia a response entity, que está lá na camada de framework, ou seja, está lá na camada mais para cima, né? E ali, né, os frameworks e os adaptadores, pelo menos na minha opinião aqui, eu não vou fazer um esforço muito grande para separar esses dois, porque a tecnologia está avançada e eles já provêm maneiras muito interessantes de tratar a parada ali, né? Então, eu vou chamar aqui, por enquanto, tudo de adaptadores e frameworks. Então, response entity é do Spring, beleza? O Entity Manager aqui, né, ele tá ali na camada de adaptadores, no caso, um adaptador para o banco de dados, beleza? Para facilitar ali, né, o meu acesso ao banco de dados, para traduzir as coisas para a linguagem do banco de dados e fazer a volta aí também, né? Lá na Clean Architecture ele gosta de chamar de gateway e tal, mas, bom, é tudo em direção, é tudo adaptador lá, é tudo em direção. Então, eu estou referenciando essa indireção aqui, ó, da JPA. Eu estou referenciando esse meu livro repository. Não é ainda um livro, uma interface que está na minha camada de caso de uso. Por quê? Porque esse meu livro repository está conectado direto com o repository do Spring. Beleza? Então, eu não posso, uma camada de dentro não pode referenciar a camada de fora. Então, isso daqui, eu ainda estou considerando que esse livro repository está lá na minha camada de adaptadores aí também. Eu também estou referenciando, ó, um novo exemplar request, que está lá na minha camada, né, de adaptadores. É uma classe que eu crio para receber os parâmetros que vêm da minha aplicação web ainda, da minha interface aí. Acho que é basicamente isso. Então eu estou aqui, né, com bastante acoplamento. Eu deixei até um comentário aqui falando sobre isso. Então agora eu preciso começar a tirar o que eu puder desses acoplamentos. Se eu puder tirar coisas sem criar novas indireções, legal. E o que eu não puder tirar sem criar indireções, eu vou criar as indireções aí. Então vamos aqui, né? Meu próximo commit foi tirando o acoplamento com a response entity. Então lá vou eu. Boom! Vou tirar aqui, ó. Então olha só. Agora o que foi que eu fiz? Eu deixei o meu caso de uso, ele ainda referencia coisas da minha camada de adaptadores, beleza? O request está aqui, mas eu tirei agora a response entity. Não tem mais response entity
sendo referenciado aqui, né? Uma coisa a menos. Uma coisa a menos. Estou tentando chegar lá. E aí agora, olha como ficou. Eu tenho esse caso de uso aqui. Beleza? Eu chamo, executa, passando em SBN e a request aqui com os dados. Ele me retorna agora um optional de exemplar, ou seja, se conseguiu criar esse exemplar, me retorna esse exemplar. Se não foi possível criar esse exemplar porque o livro não existe, então ele me retorna empty. E aqui ainda vai ter espaço no outro vídeo só para falar de programação defensiva nesse modelo de código orientado a camadas aí, tá bom? Eu não vou tratar disso aqui agora. Então, ele vai me retornar aqui, e aí eu trato, ó. Tô fazendo bem o que é falado na arquitetura em camada. Eu venho aqui, recebo o retorno do meu caso de uso aqui na arquitetura em camada, no caso aqui na architecture. Recebo o retorno do meu caso de uso, que é um optional. E aqui eu faço o meu trabalho de pegar esse meu retorno que veio lá de dentro e adaptar para a saída, né? Então eu venho aqui e transformo esse meu novo exemplar numa resposta 200 com o ID. Poderia ser aqui, né, um 201 de created com ID, enfim. E se não achou, eu retorno o not found aqui dizendo que eu não achei o livro. E é isso que tem para hoje. Então, dei esse passo. Só que, quando eu olho para cá, ainda tem acoplamento com a camada externa, né? Aqui, aqui e aqui, né? Adaptadores, e aqui minha classe que representa um adaptador dos parâmetros que vem da interface web para dentro do sistema. Partiu tirar. Deixa eu ver qual é o próximo que eu vou tirar aqui. Ah, boa. Meu próximo aqui é o seguinte. Eu vou seguir o princípio da inversão de dependência para conseguir me desacoplar desse novo exemplar request. Então, só para você já ir sacando, o que é que eu vou fazer, né? Inclusive, está escrito lá no artigo. E é uma técnica não de lá, obviamente, né? Padrão de polimorfismo. Eu vou criar uma interface na minha camada de caso de uso e vou fazer essa minha interface ser referenciada na minha camada lá de adaptadores. Que aí eu sigo o princípio, né? De não fazer alguém da camada interna referenciar direto a camada externa, e sim ao contrário. E uso outro princípio da inversão de dependência para possibilitar essa jogada. Se liga como vai ficar. Ó. Deixa eu só vir aqui. Bum. Agora, ó, olha o código aqui. Deixa eu só dar um refresh. Beleza. Então, ó, eu agora recebo aqui uma informação novo exemplar. Essa interface aqui é apenas uma interface que tem um método aqui, ó, getTypo. Essa interface, lá no final do vídeo, eu vou criar os pacotinhos para ficar mais claro tudo, né? Mas essa interface, ela agora vive na minha camada de casos de uso. Beleza? É uma interface específica para meu caso de uso de novo exemplar. E eu preciso apenas, para criar um novo exemplar, eu preciso do ISBN do livro e de alguém que me dê o tipo aí do livro. Inclusive, eu poderia ter recebido aqui o tipo direto. Tipo. Isso não é um péssimo nome, né? Porque tipo. Mas tipo é um enum que representa o tipo de empréstimo que a pessoa vai querer fazer com o livro. O problema de eu receber a classe, a enum tipo direto aqui, é que eu crio um vínculo menor com quem está me chamando neste momento. Então eu quero aqui criar um vínculo maior dizendo assim, olha, para você me chamar, você precisa implementar alguém precisa implementar essa interface informação novo exemplar aí. Beleza? Então, simplesmente isso. E aí como é que rola aqui, ó? Percebe que aqui, por sinal aqui, deixa eu só deixar aqui, aqui eu refatorei a parada e ele trocou tudo aqui, não deveria, né? Eu não queria, na verdade. Eu continuo recebendo um novo exemplar request e eu continuo passando a request para dentro. Só que eu fiz o quê? O meu novo exemplar request implementa agora o meu informação novo exemplar. Aí eu usei essa é uma jogada boa que você pode usar com polimorfismo, né? Pensando em sistemas aqui orientados a objeto. Eu crio a interface na camada mais interna, a camada mais externa está referenciando essa interface, não tem nenhum problema.
eu, do ponto de vista do controller aqui, continuo passando o meu request para lá, para o caso de uso, mas o caso de uso só enxerga a interface. Tô bem de boa. Se agora tiver algum outro tipo de adaptador que for chamar esse meu caso de uso, basta que ele passe o parâmetro respeitando o contrato na interface. Não vai ter galho nenhum. Então, isso daqui ficou de boa. O próximo passo agora se você for olhar aqui no caso de uso, a gente ainda depende dos repositórios. Então, eu vou me livrar agora de uma dessas dependências aí, né, que me acopla, depender do repositório, me acopla com Spring diretamente. Então, eu vou usar a mesma estratégia aí do caso de uso, ó. Deixa eu ver só uma coisa aqui. Calma aí. Aqui eu só dei um passo intermediário. Deixa eu só pular para o próximo aqui. Aqui eu dei só o passo intermediário, não me acoplando com o Entity Manager diretamente. Mas agora eu estou me acoplando com o Spring, né? Porque o meu exemplar repository ainda é um adaptador aqui, né? Ele está diretamente conectado com o Spring. Deixa eu dar o próximo passo aqui. Agora eu vou inverter a dependência aqui para me livrar de um dos repositórios ali, ó. Só um segundinho. Opa, agora sim deu certo. Então olha só. Criei aqui agora, obviamente, mais uma indireção, ó. Criei uma indireção que chama todos os livros. E aí, como eu criei já a indireção e estou menos acoplado ao framework, eu ainda fiz uma jogada aqui, ó. Esse meu código aqui está todo em português, né? Pelo menos tudo que eu posso. Então eu criei a indireção, todos os livros, que está na minha camada de caso de uso. Aí, né, aqui eu não vou nem discutir se todos os livros estão dentro de caso de uso ou poderia estar dentro das entidades aí, beleza? Eu vou deixar aqui no caso de uso, não fere nada. Apesar de que, né, todos os livros não é uma entidade, ele não guarda estado. Então, como ele não guarda estado, não faria muito sentido ele estar lá dentro dessa suposta camada de entidades. Então ele está aqui, né, na mesma camada do caso de uso de novo exemplar. Ele é uma interface. O que foi que eu fiz? Eu vim aqui no livro repository. Falei que essa minha interface livro repository também herda agora de todos os livros. E fiz aqui, né, criei, além de ter mais essa indireçãozinha, eu criei aqui uma indireção no método, né, um wrapzinho. Eu utilizo aqui desde o Java 8, né, que eu posso botar um método na interface com implementação default, chamado busca por ISBN, e ele daqui de dentro chama o método que está exposto, que está diretamente conectado com o Spring Data, que é o find by blá 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 blá. Então eu fiz aqui a indireção para conseguir deixar o meu caso de uso ainda mais livre, ó. Mais uma indireção, tô de boa agora. Todos os livros, busca por ISBN, pego o meu livro. Agora eu só preciso me livrar do exemplar repository. Vou me livrar. Calma aí. Vou me livrar dele aqui agora, ó. Deixa eu só dar mais um refresh aqui da massa. Calma aí. Então, ó, já vou me livrar desse daqui. Mandei bala, ó. Aqui é a mesma tática, né? Interface. Crio meu método em português, né? Que eu estou escrevendo aqui todo em português. E o meu exemplar repository aqui, ó. Implementa agora todos os exemplares e manda um adiciona que referencia o método save, que é conectado diretamente com o framework. Beleza? Então, fiz isso bem de boa. Quer dizer que todos os métodos que eu meter lá naquele repository, eu vou ter que jogar nas minhas interfaces aqui de acesso, né, a essas fontes de dados? Não. Só os dados que você quiser buscar dentro do seu caso de uso, se você for respeitar, seguindo na linha, né, tudo que está escrito nos princípios aí de arquiteturas em camadas, aqui no caso pela Clean Architecture. Então, fiz isso. Só que ainda tem... Agora aqui, vamos só olhar, analisar de novo agora aqui, né, o nosso
código. Pam, pam, pam. Deixa eu pegar de novo aqui as características, né? Então, o nosso centro do nosso código, o coração do nosso código aí, né, que geralmente é composto por caso de uso mais entidades, né? Ele agora está apresentando as características. Vamos dar um bisu. Ele está independente de framework? Quase lá, né? A gente vai discutir aqui. Falta só eu colocar aqui o construtor, beleza? E aí eu poderia tirar os auto-ireds ali. Então deixa eu só fazer isso aqui. Só um segundo. GCUF aqui. Ops. Então, ele está independente de framework? Pensando em código, acho que sim, né? Vamos olhar. Depende, se a gente for olhar os imports aqui, ó. Tem o import da especificação da bin validation, né, de validação. Beleza? Meu sistema é escrito em Java. A especificação é para... Eu posso trocar de qualquer provider aí dessa especificação que eu tô de boa. Então eu vou considerar que tá ok. Eu tenho aqui ainda o import do Spring. E eu tenho o import do livro que tá na camada de entidade. Então eu tô quase que me livrando aqui, né? Se você for considerar que ficar acoplado com o service, tá me unindo com o framework, apesar de ser um metadado isso daqui. Mas se for olhar aqui para dentro, ó, tamo de boa. Ele tá testável? Sim. Recebe um string, uma interface, uma referência para um objeto de uma classe que implementa a interface, faz a lógica aqui. E eu poderia mocar todos os livros aqui, né? Então tá testável. Tá independente de UI? Sim. Eu não sei, qualquer adaptador aí, qualquer canto pode chamar esse método executa. Tá independente de banco de dados? Na minha opinião, sim. Todos os livros a implementação disso pode acessar qualquer tipo de banco de dados. Tá independente de agentes externos? Sua lógica não muda se um agente externo mudar? Me parece que sim, tá independente de agentes externos. Eu segui os princípios. Essa camada aqui, né, que é uma camada mais interna, né, de caso de uso, ela tá acessando alguma coisa externa? Não, não tá. E eu ainda segui o princípio da inversão de dependência através dessa interface aqui, né, e de todos os livros e todos os exemplares para poder me comunicar com quem está do lado de fora. Então, acho que sim, seguimos. Agora temos um código aqui que segue os princípios e apresenta as características que são desejáveis ali, né? Eu só dei Agora deixa eu só organizar os pacotes aqui. Só um segundo. Calma lá. Opa. Close aqui. Vamos aqui dar uns refresh da massa. Só um segundo. Ó, agora aqui a gente tem os pacotes, né? Então, aqui na minha camada de adaptadores, eu tenho o meu controller, esse meu repository conectado com as coisas do Spring, né? Então, ele faz aí a tradução dos meus objetos para o que o banco de dados, no meu caso relacional, entende e vice-versa, repository também. E eu tenho a minha request aqui, né, que vai pegar os dados que vem via web, do formulário, por exemplo, ou enfim, né, de qualquer cliente que chame aí, independente do formato do dado, né, aqui nesse caso a gente está usando JSON ainda, e vai botar nesse objeto aí, né, no objeto dessa classe. Então, beleza. Aí eu tenho o meu caso de uso, de novo, exemplar, que está na camada mais para dentro aqui. E eu tenho aqui outras interfaces e classes que navegam nessa camada de caso de uso para eu poder executar o meu caso de uso respeitando aí, né, a regra das camadas de comunicação entre as camadas, né, respeitando aí os limites. Então eu tenho aqui as minhas indireções que eu fui criando. E eu tenho aqui na minha entidade, eu tenho o exemplar, que tem o estado do sistema, né, aqui, e eu tenho o tipo. E eu ainda dei um passinho aqui, ó. Fiz uma jogadinha aqui, ó, só para você ver.
Deixa eu ver se tem mais um commit aqui. Ah, tem sim, né? Olha só aqui, ó. Sobrou uma última coisa aqui, que é esse service. Então imagina falar assim, mas service é do framework, está quebrando a comunicação. Deixa eu só... Fiz alguma coisa aqui, né, que tá... Acho que é só... Não sei porque que tá... Acho que deu um... Eu apaguei alguma coisa? Não, exemplar... Papá... Deixa eu ver o que tá reclamando aqui. Deixa eu só dar um refresh de novo para ver se... E aí ele tá reclamando de alguma organização de importes, mas no código aqui não tá apresentando nada. Meu chute aqui deu uma zica aqui. Deixa eu fechar aqui. Não quero salvar nada. Ó, não tem nada aqui, nada nessa mão, nada na outra mão. Era só uma zica aqui do Eclipse. Então, ó, eu tô aqui referenciando o service. Que tá na camada, obviamente, mais externa, né? De framework aqui. É um metadado. Se você quiser limpar com tudo, é só pra gente fazer uma asinha limpando com tudo. Ainda dá pra fazer assim, ó. Deixa eu pegar o meu último commit aqui. Boom. Olha só agora, né? Eu aqui agora tenho a minha anotação de caso de uso. Caso de uso. Agora eu tô até livre, né? Aqui não tem mais nada de framework. Só tem isso aqui da Beam Validation, que realmente eu não considero. Aí esse meu caso de uso, eu utilizei aqui um recurso do Spring, né? Que você pode criar o que ele chama de estereótipos. Então, ele é aqui, né? Um component. Eu poderia dizer que era um service, né? Enfim, tanto faz. Mas eu fiquei completamente livre agora. Completamente. E aí, gente, bom, podemos dizer que eu segui aqui, né, essa parte do software, obviamente, está apresentando todas as características e eu segui todos os princípios. Aí algumas coisas que eu acho que vale a pena a gente comentar aqui para ir fechando esse vídeo que já está bem longo aqui, né? Que é o seguinte, se eu entrar aqui na minha classe exemplar, você vai ver que minha classe exemplar, né, tá referenciando annotations aí, né, claramente, da especificação da JPA, que fala com o banco de dados relacional. Beleza? Ela também referencia aqui, essa minha classe, uma classe do Spring que chama assert. Então, se o Spring mexer, mudar, vai quebrar isso daí, assim como se a especificação de banco de dados relacional mudar, vai quebrar isso. Tiro ou não tiro? Óbvio. Se você quiser seguir ao pé da letra, você vai criar mais uma indireção, que é o exemplar que vai para o banco de dados, e ter o exemplar que é do seu domínio em si, né? Obviamente que na minha opinião, faz tanto sentido quanto você parar de beber água na sua vida. Então, eu não faço isso e, obviamente, estou aberto, né, a argumentos que possam mostrar o possível benefício. Óbvio, eu não faço isso se eu não tiver necessidade, né? Se eventualmente tiver necessidade, por alguma situação do software em si ou algo do gênero, obviamente que a gente faz o que tem que fazer, não tem galha em relação a isso. Só que essa daqui ainda são dependências que são muito explícitas e que, obviamente, por mais que eu não ache que faça sentido, não quer dizer que não faz para outra pessoa, né? Para você ou algo do gênero. Só que tem dependências que são implícitas. E eu deixei um exemplo aqui, ó. Eu sou uma pessoa que aprecio bastante programação defensiva e todas as técnicas para trazer isso para o software. Acho que aumenta a confiabilidade do software e eu gosto de colocar nos pedaços de código que eu escrevo ou que eu eventualmente influencio. E o Spring já tem uma classe que chama assert com tudo isso e eu simplesmente poderia copiar o código de lá e colocar numa classe minha ou uso a dele, que é o que eu faço. Só que quando você utiliza o Spring na JPA e chama o método save do repositório deles, ele chama o método getID ele chama o método get xpto do seu atributo marcado com @id
para fazer uma lógica interna, sei lá qual lógica é. E aí, na hora que ele chama esse getID, o atributo ID ainda está nulo. E como o atributo ID ainda está nulo, falharia a minha asserção. Porque eu tinha programado aqui para quem só chamar o getID se realmente tivesse o ID, senão era bug. E eu tive que tirar essa linha. Ou seja, o framework me influenciou aqui. É uma influência piquititica? É, mas me influenciou. Me influenciou do jeito que eu escrevo meu software. Ou, por exemplo, vai ter caso de uso por aí que vai chegar aqui no meio desse código e mandar um throw new, sei lá, falha em salvar novo exemplar exception, seja lá o que significa isso. Beleza? E você vai soltar essa exception aqui e o seu adaptador não vai tratar. Ali, né? Na verdade, não, o seu controller diretamente não vai tratar. Quem é que geralmente vai tratar? Essa exception é um handler do framework. Ou seja, você está escrevendo aqui, porque você sabe que isso não vai estourar lá em quem está chamando o seu fluxo de código. Porque tem um handler de um framework XPTO que vai tratar. Então, certamente você sempre vai estar, o seu código sempre vai sofrer influência das tecnologias que você decidiu se amarrar. Óbvio, aqui a gente minimizou essa influência, mas a influência continuou existindo. Então essa é uma coisa que eu acho que era importante citar. A outra coisa aqui, né, para confrontar esse código com a primeira versão, que não apresentava as características, que é, esse código é realmente melhor? Depende realmente do que você acredita. Esse código aqui não existe nenhuma conta de matemática possível para você conseguir dizer que este código ele é mais simples do que a primeira versão. A gente tem que criar uma fórmula de cálculo de complexidade aqui, realmente bem criativa, criar uma criativa, né? Mas bem curiosa, para que este código seja, de qualquer ponto de vista de fórmula, mais simples do que a primeira versão do código. Então, naturalmente, o cálculo de complexidade, independente da fórmula que você queira utilizar, vai mostrar que esse código ele é mais complexo. Quer dizer que todo mundo vai perceber esse código mais complexo do que o primeiro? Não, porque como eu já falei em outro vídeo, complexidade percebida é diferente de complexidade calculada. Se você domina Clean Architecture, e se eu ainda tivesse utilizado aqui as nomenclaturas que estão lá nos círculos, que o próprio Bob Martin nem fala que você tem que seguir aqueles círculos, mas se eu tivesse utilizado, talvez para você fosse tudo de boa. Então, por mais que isso aqui seja mais complexo, você poderia perceber ele de maneira menos complexa. A mesma coisa é, por exemplo, se você já leu trocentos poemas na sua vida. Você vai achar poemas aí de um grau de complexidade grande, mas como você domina aquilo, talvez você consiga entender mais fácil do que eu tentando entender um poema tipo, sei lá, Batati quando nasce esparrama pelo chão, entendeu? Então, complexidade percebida é sempre individual. Eu, Alberto, eu não acredito, é uma crença minha, que obviamente a gente tem que investigar mais, eu preciso talvez pesquisar mais sobre isso. Uma arquitetura em camada entende que você quer se proteger de mudanças no seu software, então mudanças de tecnologias, de protocolos, de interfaces e tudo mais, você quer se proteger disso. E eventualmente você pode querer começar programando o coração do seu código, ignorando, obviamente, as tecnologias que eventualmente você vai utilizar. É isso que Bob Martin fala de postergar decisões. Então, e aí existe para ele e para quem gosta desse approach, você tem essa crença que eventualmente postergar decisões e
se proteger de mudanças de protocolo, tecnologias, interfaces e tal, faz bem para o seu software. Porque eventualmente isso pode mudar a cada X anos ou algo do gênero. Eu não acho que isso é o que mais muda no software. Para mim, nos softwares corporativos, principalmente, o que mais muda, a minha crença, que o que mais muda não são as tecnologias, são as pessoas. Então, por isso que eu prefiro um approach com menos camadas, tentando olhar o tempo inteiro para facilitação de entendimento. Porque se eventualmente tecnologias mudarem ou outras coisas mudarem, se o software está entendível, ele pode ser modificado com mais tranquilidade. Só crença. E aí, falando sobre isso, você pode sim utilizar se inspirar numa Clean Architecture da vida ou qualquer outra arquitetura em camada e continuar utilizando uma métrica derivada do CDD para controlar o entendimento nessa parte que é chamada que eles vão chamar aí de coração do seu software, beleza? Então você está no seu caso de uso, você está na sua entidade, imagina que você derivou uma métrica e estabeleceu o limite. Você já sabe agora, e quando você for codar aqui o caso de uso, você não vai querer passar daquele limite. Vamos ver se eu passei, né? Vamos supor aqui que a métrica é o seguinte. Acoplamento contextual vai contar um ponto, que é acoplamento só com classes interfaces, né? Com referências específicas do projeto. Passagem de função como argumento vai contar um ponto. E branch de código vai contar um ponto. E o limite, vamos botar 7 aqui. Vamos ver aqui, ó. Todos os livros, um ponto. Todos os exemplares, um ponto. Exemplar, um ponto. Informação, novo exemplar, um ponto. Livro, um ponto. Aqui tem uma função como argumento, um ponto. Exemplar, um ponto. Aqui, vamos somar agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 na lata. Aqui, ó. Se meu limite fosse 7, eu tava na lata. Quer dizer o quê? Que se esse meu caso de uso ficar mais complexo, tiver mais coisas para ser feitas, ou eu reorganizo essa minha lógica aqui, né, um jeito melhor de fazer, ou talvez eu tenha que quebrar isso em outra unidade e colocar mais uma indireção, pegar parte das indireções que estão aqui, colocar no outro para respeitar o limite. Beleza? Mas basicamente era isso que eu queria mostrar aqui para você, né? Eu queria mostrar para você como que eu lido com essas arquiteturas em camada. Basicamente eu resumo tudo para indireções. Então você vai criando indireções e vai generalizando essas indireções na medida que você precisa, né, desse nível de abstração. E se você dominar, pensando aqui em orientação a objetos, os conceitos básicos de orientação a objetos, de modelagem e de polimorfismo, você consegue implementar, seguir qualquer tipo de arquitetura em camada, porque todas elas falam da mesma coisa, os princípios delas são os mesmos, as características são muito similares, beleza? Então você vai ficar bem se você tiver com isso bom, tá bom? Mas era isso que eu tinha pra falar pra você hoje. Se você gostou, deixa um comentário aqui. Se você não gostou ou tem um comentário construtivo, deixa aqui também. Eu vou ter o maior prazer em responder pra você. Era isso. Tchau.